administradores e administradoras. É um prazer estar com vocês aqui no primeiro programa do nosso podcast Administrador em Ação. Esse produto que está sendo lançado aqui pelo Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, SINDAERGS, tem como objetivo, numa frequência quinzenal, trazer assuntos e dados do interesse dos administradores. Necessariamente, os nossos entrevistados não serão administradores, né? Mas sempre que pudermos, teremos administradores aqui falando um pouco sobre a carreira, sobre a sua experiência de vida. Importante também citar que nós contamos com o apoio da BR7 Multisserviço, Soluções de Alta Performance, que é o nosso apoiador aqui em alguns projetos do sindicato, que trabalha na área de indicação ou de intermediação com profissionais altamente qualificados, altamente especializados. E nada melhor que no primeiro programa, né, eu trazer uma fera aqui, administrador, sócio do sindicato, tem produto com o sindicato, né, que formação em administração, pela mesma faculdade que a minha, pela FAP, é mais uma identificação, pós-graduado em inovação pela Unicamp. E, gente, eu vou começar pelo currículo do homem assim, ó. Ele foi professor substituto na Escola de Administração da URGS, gerente de pesquisa e desenvolvimento do Grupo Eletrobras, membro do Conselho de Administração da Companhia Rio Grandense de Mineração, membro do Conselho de Administração do Badesul, secretário de Estado de Administração, presidente do DETRAN, e nos últimos 6 anos, 7 anos, né, e agora nos últimos 4 anos, presidente do Esporte Clube Internacional, Alessandro Barcelos. Bem-vindo, Alessandro. Obrigado, de colega para colega. Só vou te pedir desculpa, eu estou de azul hoje, porque é a cor da administração. Senão eu teria vindo neutro. Bom, Alessandro, bem-vindo, né, ao nosso programa, ter aceitado o convite. A tua agenda é super ocupada, né? E tu abriu esse espaço para nós. Eu acho importante por que tu foi escolhido, né, por mim e pelos colegas de diretoria aqui do sindicato. Contar um pouco da tua história, né, como administrador, e principalmente eu diria que tu é um Globetrotter. Para quem não sabe, o Globetrotter era uma grande equipe de basquete dos anos 60 americano que fazia shows ao redor do mundo, porque tu atuou em diversos segmentos, né? E eu acho que quando eu li teu currículo, já te conheci, trabalhamos juntos, né? Eu tenho certeza que isso te ajudou muito, talvez no maior desafio da tua vida, que era assumir o Esporte Clube Internacional. Clube do coração, um dos maiores clubes da América Latina, e que vivia num processo complicado. Fala um pouco sobre a tua trajetória estudantil, o que te levou, na época, do garoto que batia a bola ali, né, na Zenha, naqueles campinhos da Zenha, o que te levou a estudar administração, procurar administração? Então, primeiro agradecer assim, o convite do sindicato, o teu convite, né? Uma pessoa que a gente conhece, trabalhou junto, sabe da capacidade. Que bom que o sindicato está tendo, né, essas ideias, esses produtos novos, isso que aproxima o profissional da administração, né, que conjuga, né, os interesses de quem trabalha e escolheu esta profissão, né, porque fortalece no sentido de trazer aqui para esse programa, né, novas ideias com outros convidados que virão, né, fortalece porque é uma categoria que, né, de alguma forma precisa ainda crescer, né, o Brasil reconhecer melhor essa profissão, né, e a importância dela em relação a todo um contexto de gestão que existe e que cada vez avança mais, né, com tecnologias, enfim, com modernidades, com ferramentas. Então é muito legal poder aqui estar iniciando esse projeto com vocês. Eu me sinto muito privilegiado nesse momento aqui e contribuir dentro do que for possível, muito mais com um pouco da experiência da gente aí, em vários postos, em vários momentos aí de gestão, né, que forjaram a gente. Eu sempre falo isso, né? Tão importante quanto ter uma pós-graduação, um mestrado, uma própria graduação, é também ter experiência profissional, né? E essa experiência vai forjando a gente, vai criando uma casca e vai dando experiência, e isso tem que ser repassado de alguma forma. Então, se a gente puder ajudar nisso, sempre é importante, né? Eu lá atrás, quando jovem ainda, cursei, na época, o 2º grau, no Colégio Tiradentes, agora, antigamente era o Colégio da Brigada Militar. Colégio Forte. Isso. E ali direcionei a minha vida, no primeiro momento, né, a uma faculdade totalmente diferente da administração, né? Eu gosto muito de ciências exatas,
e eu procurei fazer química industrial. Era uma coisa que eu gostava, meio maluco, gostava de química e física e fui estudar isso. E fiz 3 anos quase, um pouco mais de 3 anos até, de química industrial na URGS, onde eu entrei no vestibular. O que acontece é que naquele momento eu tinha uma necessidade também de estar trabalhando. E a química na URGS naquele período, ela era só diurno o curso, não tinha curso noturno. Então chegou um momento que eu tive que optar entre trabalhar ou continuar estudando. E eu fui, né, obrigado, entre aspas, a ir para o mercado de trabalho, fui trabalhar. Entrei numa empresa multinacional, com viagens, enfim, com um conjunto de coisas que me tiravam, inclusive, do cotidiano aqui de Porto Alegre. E isso congelou por um tempo a minha vida, mas só que eu não podia continuar sem ter um curso de graduação. Comecei a olhar e fui para o mercado na área comercial, e para que me ajudasse mais nessa área que eu estava trabalhando, a administração tinha tudo a ver. Né? E eu resolvi então cursar administração e consegui daí me formar em administração, não me arrependo, gostei muito, né? Um curso amplo, um curso que te dá a base para muitas coisas, né? E depois você se especializa e vai buscando o direcionamento, né? Tive a felicidade depois, trabalhando no Grupo Eletrobras, de fazer uma pós-graduação na Unicamp, né, em gestão da inovação, que é um tema muito atual, né? E isso me ajudou também bastante a abrir vários temas que a gente vai discorrer aqui e a sempre estar incentivando novas ideias. Agora, para ir lá e voltar um pouquinho agora, recentemente, eu inclusive falei para a Folha de São Paulo essa semana passada, melhor dizendo, a ideia de que se tivesse um campeonato com os uruguaios participando do Campeonato Gaúcho, a gente sabe que essa é uma ideia difícil de acontecer, por conta de questões legais. Mas a gente não pode deixar de incentivar que essa ideia possa gerar outras novas ideias. Porque se a gente tolir, né, se a gente não deixar com que as ideias elas fluam, a gente pode perder, de repente, uma oportunidade de algo novo e uma ideia boa. As empresas do mundo todo hoje investem milhões em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, muitas vezes para ter uma única ou 2, 3 ideias de tantas que foram trabalhadas. Essas 2, 3 ideias que darão certo ou que derem certo, com certeza darão um retorno para que o investimento em pesquisa e desenvolvimento continue. Então, a gente, traduzindo isso para qualquer outra área, você tem que estar sempre aberto a ouvir ideias novas, a não deixar com que as pessoas parem de pensar em coisas novas, né? a não de alguma forma, constranger que as pessoas pensem em coisas novas, pelo contrário, incentivar. Eu acho que isso ajuda qualquer ramo, né? Então isso foi um pouquinho do caminho que me levou para a administração. E aí eu queria aproveitar nesse teu gancho, porque tu é uma pessoa, um profissional da administração, que tu atuou no serviço público, que não é fácil. Né? Tu trabalhou na docência, como professor, também gerindo pessoas. Né? Tu trabalhaste na iniciativa privada, tu teve franquias do Cacau Show, da Sorriso Fácil. Tu atuaste também, agora mais recentemente, nos últimos anos, em associação esportiva, no caso, o Internacional. O quanto a tua formação em administração, na parte teórica da academia, e claro, à medida que tu vai galgando cada um desses segmentos, tu vai aprendendo coisas, te ajudou a chegar, né, numa gestão de uma coisa extremamente complexa, que se chama clube de futebol. Então, eu iniciei minha vida profissional numa empresa aqui no Rio Grande do Sul, na área comercial. E isso de forma até como é hoje, né, em grandes empresas, bastante agressiva e necessidade de você cumprir metas, cursos. Naquela época tinha muitos cursos de vendas e de comercialização. Naquele tempo a referência era, por exemplo, a Listel, né, com as listas telefônicas e os cursos que a Listel dava, páginas amarelas. Então aqueles cursos todos, né, de como abordar, de como conseguir retirar, né, daquele possível cliente algo que lhe endereçasse o interesse por comprar algo, o fechamento de uma venda, né, como é que tu conduzia, né, o fechamento da venda para que aquilo que é a necessidade do teu cliente pudesse se transformar numa aquisição. Tudo isso, jovem ainda, né, me fez ir aprendendo esta parte comercial, para dar um exemplo, né. Depois eu fui para o setor de compras, né, de uma empresa, então era a parte de negociação com o fornecedor, né, do controle de estoque. Eu fiz, por exemplo, aberturas e fechamentos de filiais em torno do Rio Grande do Sul, então eu tinha que me dirigir ao interior e fazer toda a parte de contabilização de estoque, né, de inventários anuais de estoque, isso era feito, né, e a gente trabalhava nisso.
Posteriormente eu fui, né, para São Paulo Alpargatas, e aí trabalhei na área comercial da São Paulo Alpargatas, também com atendimento direto a lojistas. Então era um trabalho de percorrer o Rio Grande do Sul, dificuldades, metas a serem cumpridas, metas extremamente difíceis, né, que provocavam a gente a ter que tratar. Não tinha, como hoje, o telefone celular. Então a gente, muitas vezes, para atender um cliente, a gente tinha que ir para a cabine da antiga CRT, né? Com um saquinho de Estou ficha. entregando a minha idade aqui. Não, com saquinho de ficha. Ou na cabine da CRT, lá onde eu anotava o tempo que tu entrava, quando saía, quanto é que deu a conta. Né? Eu já andava com um saquinho de ficha. Ali na Getúlio Vargas tinha uma, ali no Menino Deus. Então, esse era a gente foi forjado com falta de ferramentas que tem hoje. Hoje você tem uma rede social, hoje você tem, né, um Instagram, hoje você tem os leads que chamam os clientes, enfim. Então, isso foi forjando a gente, né? E depois, posteriormente, daí sim, mais como gestor geral, essa coisa da gestão de pessoas, né? Que é o mais importante, na minha opinião. Vamos chegar lá. Ali, essas experiências todas. E aí falando um pouco do lado empreendedor, né? Na necessidade de você também, ao abrir o seu negócio, né? De como é que você cuida do quantas a pagar e quantas a receber, né? Como é que você alimenta o recurso humano, porque aí é tudo, né? Quando a gente, embora fosse uma empresa familiar, né? Tanto a Cacau Show quanto a Sorri Fácil são empresas que, né, necessariamente tem todos os setores ali dentro. Tem o financeiro, tem o comercial, tem o RH, né? E você tem o marketing, você precisa lidar com tudo isso, né? Então, também foi uma experiência bacana. No caso da Cacau Show ainda, né, eu não estou aqui fazendo merchan, mas eu fui um dos primeiros, nós somos um dos primeiros a iniciar essa caminhada aqui em Porto Alegre. Então, ali foi importante entender o processo, ajudamos muito a montar, e era uma troca de informações, porque tanto o franqueador quanto o franqueado eram novos. Então, também informações nossas foram utilizadas para a rede como base, e aquilo, controle de estoque, né? Você tem uma ideia, vou falar um pouquinho mais, o ovo de chocolate, né? Ele tem um valor até o domingo de Páscoa, né? Na segunda-feira ele tem outro valor. Então, se tu tiver muito estoque, vai ter que ter uma promoção muito grande. Se tu tiver pouco estoque, tu perde o pico da venda. Então, tu acertar essa mão é muito importante, né? E isso foi também um processo que a gente foi construindo manualmente até, e funcionou por um tempo. Hoje eu sei que tem outras ferramentas, hoje funciona de uma outra forma, né? É uma rede gigante. Naquele tempo ainda estava iniciando, trocando de fábrica, era uma fábrica pequena em São Paulo, indo para uma grande fábrica na região metropolitana. Então são experiências que a gente viveu muito, né? E depois a gestão pública, que foi uma gestão muito maior, com um orçamento gigantesco, né? Um Detran que saía de um processo extremamente complicado, né? Em termos de gestão, e nos coloca uma missão de organizar isso. A gente tira o Detran das páginas policiais e leva para as páginas de salvar vidas, e criamos o Balada Segura, criamos... Isso que eu ia te perguntar. O Viagem Segura. O idealizador e o que sustentou o Balada Segura, né? Muito criticado no início, todo mundo, mas necessário. A experiência de administrador, o que foi importante nesse projeto, numa área pública, né, cheia de interesses políticos por trás, não tem dono, e aí tu lança um projeto que hoje está consolidado e né, extremamente necessário. Então, assim, Balada Segura foi uma experiência, na minha opinião, uma das mais ricas aí na minha vida, né, em termos de trabalho, porque os números comprovam isso, e é fácil buscar isso. Eu não tenho eles aqui, mas eu tinha isso, era o meu dia a dia, né? Os índices de redução de acidentalidade, morte no trânsito, caíram drasticamente, né? E ali era um projeto que envolvia várias áreas, envolvia a área de comunicação, porque o objetivo não é multar e pegar as pessoas, o objetivo é comunicar as pessoas para educar. Esse era o objetivo, né? E o Detran é um órgão público, né, que arrecada muito, né? Só que ele naquele momento ele era um órgão cartorial, era um órgão que registrava veículos, emitia carteiras de habilitação e recolhia veículos para depósito, né? E a gente buscou ali exatamente o que está no âmago
da existência de um departamento estadual de trânsito, além de organizar essas questões de trânsito, é também o setor de educação no trânsito, né, de salvar vidas. E a gente pegou isso, tinha uma experiência já forte no Rio de Janeiro, que lá era chamado Lei Seca, né, e a gente é chamado até hoje, e a gente nós pensamos o seguinte, nós temos que criar algo um pouco mais palatável, porque lei seca já é uma ideia de repressão, né? E a ideia não era essa, era educar e buscar agregar, principalmente o público jovem, né? Que é o público que vai para a balada, que vai para a noite, né? No interior do estado tem muito isso, as cidades menores elas fazem um trânsito entre uma cidade pequena e outra, porque as festas são nas maiores, então o jovem sai para lá e a mãe e o pai ficam apavorados se vai voltar, né? Como é que vai, se vai dirigir, então começamos a fomentar a montagem de excursões, que os prefeitos a investirem em ônibus para que esses jovens, tem a festa da melancia em tal lugar, o entorno vai todo mundo para a festa da melancia, então vai de uma van, vai de um ônibus, né? Porque isso, bom, leva e traz todo mundo junto, né? E essas iniciativas foram se constituindo e a minha satisfação, e tu sabe bem como é que é a vida política no nosso país, né? Tudo que um faz, o outro termina, né? Por questões... A balada segura está aí até hoje. Ultrapassou 4 ou 5 governos, né? Está com a mesma marca, está com o mesmo padrão, né? Com o mesmo trabalho, né? E isso para mim é motivo de orgulho, porque é algo que ficou como legado, né? Para o estado do Rio Grande do Sul. E eu tenho certeza que mesmo antipática, porque eu também tenho amigos, né, que acharam antipática a ideia, porque achavam, principalmente a velha guarda, né? Era acostumado com outra regra, era muito mais flexível, né, no início, mas o que me motiva muito foi, por exemplo, aqui, né, onde é o sindicato, no shopping, no Barra Shopping, um dia eu estou com a minha família caminhando e uma senhora me aborda, né, e se abraça, começa a chorar, agradecendo a mim, né? E óbvio que não é a mim, é uma equipe de pessoas, mas ali ela enxergava em mim isso, né? Por ter salvado a vida do filho, porque o filho, desde que tinha começado as operações Balada Segura, já não dirigia mais quando saía à noite, né? Depois não tinha Uber naquela época. Depois veio o Uber, que ajudou muito, né? Mas os táxis naquela época, as lotações, a gente conseguiu criar em Porto Alegre uma linha Balada Segura, onde percorria os bairros ali da 24 de outubro, na madrugada para trazer as pessoas, né? Então, ela agradecendo isso. E aquilo para mim foi um negócio que eu nunca mais esqueci na vida, né? Porque o reconhecimento de uma pessoa, e eu digo, e uma vida que tivesse sido salva já teria valido a pena. Então, aquilo ali me marcou muito e eu acho que valeu a pena, nesse sentido, ter feito todo um trabalho nesse sentido e continuamos torcendo porque ele continue salvando. Eu te parabenizo porque eu já assimilei, casualmente sexta-feira eu tinha um colega que fez aniversário, foi na Cidade Baixa, e eu e minha esposa fomos de Uber, voltando de Uber, não tem mais, né? Não posso ficar sem dirigir e ter o risco de parar numa balada. Não, e o problema também de você, às vezes é involuntário, você perde, isso é comprovado cientificamente, você perde reflexo de distância. E sem querer, daqui a pouco alguém atravessa a via, hoje nós temos muito mais ciclistas circulando, né? Daqui a pouco alguém, por um descuido, acontece um acidente, né? E a gente não tem o reflexo, né? Então, eu até dizia, na época, o pessoal dizia assim, não, mas tinha uma página no Twitter que avisavam as baladas. E aí se criou uma discussão de que nós tínhamos que, de alguma forma, tirar essa página do ar, porque isso atrapalhava a operação. Eu tinha uma tese, né? Eu aprendi ao longo do tempo que eu tive no Detran, com conferências internacionais que organizamos uma aqui em Porto Alegre, inclusive, com especialistas do mundo todo da área de trânsito, né? Que a velocidade é um fator importante para o grau do acidente. Se você tiver menos de 30 por hora, dificilmente você vai causar um acidente fatal, né? Então, o que eu dizia? Bom, se os caras avisam onde está os blitz, e as blitz são feitas em grandes avenidas, o que acontece? Esse pessoal vai ver a blitz na Diário de Notícias e vai querer ir por dentro do bairro, porque não vai passar pela Diário de Notícias. Ao ir por dentro do bairro, ele não vai correr, porque as ruas são de paralelepípedo, porque tem preferencial. Então, ele vai andar devagar. Se ele andar devagar, ele não vai morrer e nem vai matar ninguém. Se ele não vai morrer, não vai matar ninguém, nós já estamos com a nossa missão cumprindo o papel. Então, isso também fazia parte do contexto, né? E a gente trabalhou muito nisso. Vamos mudar agora um pouco, porque eu tenho algumas perguntas que alguns colegas passaram aqui logo para te perguntar.
E aí, toda essa tua formação, atuando em diferentes áreas, né, tu assume a presidência do Internacional em 2022, agora reeleito, 21, agora reeleito. Um clube que fatura mais de 400 milhões por ano. Isso aí coloca o Internacional, eu fui dar uma olhada entre os 10 maiores municípios, na realidade está em 8º município, no Rio Grande do Sul, verba, né? Imagina, só tem mais que é um mundo, né? E nos coloca com certeza, talvez entre os 150 maiores. Mas com uma população maior que todos. Né? Exatamente, exatamente. Mais de 7 milhões. Exatamente. E também tu mexe, né, com um dos 10 maiores do município, como eu falei, talvez entre os 150 maiores do Brasil, municípios, que não é pouca coisa. E entra num clube que está entre os, eu nem botei aqui Brasil, né, entre os 20 maiores da América Latina, como expressão, como história, né, e com, tu disseste, 7 milhões de clientes, vamos chamar assim, enlouquecidos, não importa se são sócios ou não são sócios, e uma estrutura no entorno que as pessoas não têm ideia, que se alimentam deste negócio. Quando eu digo se alimentam né, tem as suas operações, é o vendedor de picolé, é o cara do churrasquinho, é os funcionários do dia de jogo, é o pessoal que vai lá e tal. Né? Então, o que o curso de administração, onde tu fez ali as cadeiras e aquilo que tu aprendeu, marketing, comunicação, RH, logística, comercial, o que isso foi importante para quando, no dia que tu contou os votos lá e deu a vitória, eu imagino que tu chegou em casa, vai tomar aquela cerveja e dizer, legal, cheguei lá, e agora, o que eu faço? Né? E a bronca era grande, né? Continua sendo, né? Diminuiu, eu estava junto contigo. E aí tu sentou e eu imagino assim, o que eu fui me meter? E agora? E o que a administração te traz? Né? Porque é um troço que também, claro, tu já tinha experiência da iniciativa privada, de um lugar que não tem dono, extremamente político, né? E que tu tem que caminhar quase que com um sapatinho de algodão, né? Para não bater os cristais. Não, sem dúvida, assim, é um grande desafio, né? Internacional, hoje, chega aos 600 milhões já de faturamento, né? Então, tu está agora entre os 5 municípios do estado. E com uma cobrança e uma cobertura midiática diária, né? Diferente de algumas prefeituras em termos estaduais, né? Vamos dizer assim. E mais, né? O nosso torcedor, né? Se nós fizermos uma analogia com o morador de um município, o morador de um município ele depende da prefeitura e tal, mas ele não é um sujeito passional, apaixonado pela prefeitura, né? E num clube de futebol o cara é apaixonado. Então, e outra, ele tem uma demonstração de entrega, né? O prefeito ele é avaliado a cada 4 anos, né? Nós somos avaliados quarta e domingo, né? É uma pergunta que eu tenho mais à frente para ti. Né? Então essa dinâmica toda nos coloca sempre numa pressão gigantesca, né? Você está sempre, primeiro nos holofotes públicos, né? Você tem uma emissora no Rio Grande do Sul 24 horas falando de futebol. As outras que não falam de futebol 24 horas falam 70% do tempo de futebol, né? Então é um ambiente de pressão. E isso é diferente de qualquer outro ambiente. Posso garantir isso. Tive na vida pública, tive na vida privada. Ambos têm pressão, mas não a mesma pressão passional que o futebol tem, né? Então esse é um ingrediente, talvez até mental, que faça desenvolver ainda mais a resiliência, capacidade de suportar, de separar convicções daquilo que é convicção e daquilo que vem de fora, porque se você ficar olhando para fora, você não administra, né? E nos outros setores não tem isso. Eu sempre falo, até para colegas nossos, tem empresas, que tem grandes empresas que nos apoiam, que estão lá dentro do clube, são, né, pessoas importantes, executivos, enfim. Eu sempre digo, na tua empresa, se o CEO, né, tu tiver que demitir o CEO amanhã, que é talvez o funcionário mais importante que tu tenhas na cadeia de hierarquia lá, no teu organograma, na tua governança, tu demite ele e vai buscar outro no outro dia e tá... Aqui, no Inter, se eu pegar o melhor jogador do time e tiver que demitir, primeiro que eu tenho problema de contrato, porque os contratos são longos. Segundo que se eu tirar o jogador, eu vou ter que explicar para o mundo inteiro por que eu tirei o jogador. Explicar para a rádio A, B, C, D, para a TV, o torcedor. Então é muito diferente. É fácil, não deu certo, tira. Não deu certo, tira num ambiente, no outro ambiente não é assim. No ambiente de futebol não é, né? E aí traz esse debate que eu te digo assim, que é importante, que a gente aprende muito com o clube, e
principalmente no momento de transição que o futebol brasileiro está passando. Está saindo vários clubes saindo de um modelo associativo e indo para um modelo SAF, que é um modelo corporativo. A gente está vivendo um momento de transição, isso até é difícil para nós. Tu esteve lá dentro, tu sabe disso. A gente quer profissionalizar, a gente precisa profissionalizar. A nossa função como vice-presidente, como presidente, é uma função mais de representação institucional. Só que a gente ainda tem um estatuto e um modelo de governança que nos cobra, como dirigente político, resultado. Né? E como é que tu divide essa responsabilidade com um executivo que formalmente não tem a responsabilidade, mas tem que estar lá respondendo? Então, respondendo a tua pergunta mais objetivamente, todas essas fases de um curso de administração, elas estão presentes na vida prática dentro do Internacional. Isso é impressionante se tu estivesse lá. Né? Aquilo tudo que a gente estuda de marketing, né? E muito mais que precisa se estudar para quem se especializa, como tu está lá dentro de forma muito clara, né? A necessidade da comunicação, da receita, da venda do produto, do cuidado com a marca, isso, né? Dos P's todos que a gente estudou lá no marketing, está ali. Aí se a gente vai para o lado financeiro, tá lá toda a parte financeira, né? Como é que tu vai captar recursos, como é que tu vai resolver o teu fluxo de caixa, capital de giro, tá lá também. Aí tu vai para o RH, toda a parte, 400 funcionários, né? Toda a parte dinâmica, recrutamento, seleção, né? Manutenção, segurar os talentos, né? Tá lá administrar vaidades. Administrar vaidades. Então, tudo isso, e aí eu agrego ainda mais, né? Quando você vai para o ambiente, departamento de futebol, né? Tu tem tudo isso, orçamento, tudo mais, mas tu tem ali, né? um artista. O jogador é um artista. Né? E como o Tinga costuma falar, e outros também, né? É a pirâmide invertida, né? Os caras ganham mais do que toda a estrutura do clube que está acima deles, teoricamente, como hierarquia. Ganho mais que o presidente, ganho mais que o vice, ganho mais que o executivo, mais que o CEO, ganho mais que todo mundo. Mas estão subordinados a uma hierarquia. Como é que tu trata isso? Com legislação diferente da legislação trabalhista da CLT, porque tem contratos por tempo maiores, né, com multas gigantescas. Né? Então, fazendo uma analogia, um funcionário, né, não comparece por uma razão, não comete uma falta, você adverte, depois você demite. Né? Tem as etapas. Tem as etapas. Ali você tem que lidar com um emocional um fora, um jogo amanhã, tu precisa do cara, o torcedor gosta do cara, não sabe o que está acontecendo. Se tu expor o que está acontecendo, você fragiliza internamente. Então é um ambiente muito diferente. Mas é uma escola que a gente vai aprendendo também, né, a conviver. Isso, eu tenho certeza, dá uma capacidade para aqueles profissionais que estão lá hoje, que trabalham no clube hoje, também de agregar muito conhecimento. Então, eu digo que é também um curso, né, de aperfeiçoamento, de especialização, de pós-graduação, interessante na prática. Pós-doutorado que o cara vive lá dentro. Tu sabe, Alessandro, que eu não sei se todos têm conhecimento, porque eu, além do Inter, muitos anos envolvido lá, eu passei 3 temporadas no Bahia, né? E tu não deve contar, mas também eu tive ameaça de morte no Bahia, como diretor de mercado lá. Certa vez, um sábado no supermercado, o Bahia tinha perdido um jogo na sexta-feira. Eu quase apanhei dentro do supermercado com torcedores do Bahia, que tu deve ter passado na família, teus filhos, família, né? todo mundo sofre isso, envolve. Isso não tem outra atividade, entendeu? Não tem. É a pressão. E aí tem uma pergunta do meu colaborador aqui, um colega de trabalho, que é o Matheus, estudante de administração, está quase se formando, que ele tem uma curiosidade, ele sempre me pergunta, né? Como é que era como administrador, como é que é para ti, né? Trabalhar em locais, e aí basicamente eu acho que está no serviço público, na indústria privada tem um pouco, mas no serviço público e num clube, né, associativo, em que tu tem que muitas vezes conviver na área que não é a especialidade do profissional. Então eu vou te dizer assim, ó, eu trabalhei muito tempo na Unimed e o meu diretor comercial era um médico, ele praticava medicina. Eu já tive na indústria engenheiro, diretor comercial, né? E lá no Inter a gente tem uma fauna de múltiplas formações, né? Tu vai ter advogado, já teve advogado no marketing do Inter, eu falo do Inter, né? Advogado, já teve cara de publicidade, já tive o meu caso, que vem do mercado, né? Com formação, com especialização, e é muito comum ver isso, né? Então como é que tu como administrador tem que chegar lá, né? E tem um cara que não tem conhecimento do que está falando,
E aí aquelas coisas que eu sofri aqui no sindicato também, né, Alessandro? Nós temos que fazer assim. Ah, legal, então tá, tu faz para mim, porque eu não tenho isso. Não, eu não posso, eu tenho meus compromissos. Ah, mas tá tudo errado, mas tá errado por quê? Né? Então essas coisas aí, só como é que tu conviver com isso e que parece que tu não tem como, né? O ideal é que tu tivesse em cada atividade um cara especializado na área. Né? E aí? Eu já tive, assim, até mais engajado aí em alguns momentos da minha vida nessa discussão desse desenho, né? Que é o desenho de um graduado, pós-graduado em administração. Né? E acho que é uma questão importante e necessária de valorizar isso. Porque a gente acaba, no curso de administração, passando por várias áreas, né? Buscando conhecimento em várias áreas e depois até se aperfeiçoando numa delas, né? Ou mais de uma, dependendo do profissional. E são áreas distintas, né? Se você pegar um profissional da área de ciências exatas como um engenheiro, eu trabalhei, né, em empresa de geração de energia, de transmissão e distribuição de energia, como é a Eletrobras. E lá eu vi, né, em várias áreas, os engenheiros assumindo funções de gestão. Né? Mas vários deles fizeram cursos de especialização depois complementares, e isso auxilia demais. Né? Isso eu acho que é normal. Mas via também fatores fundamentais, por exemplo, de relacionamento, né, da parte de gestão de pessoas com falhas. Né? E isso falhas não porque a pessoa era um mau profissional, mas porque não tinha minimamente passado por algum tipo de experiência ou conhecimento nisso. Ou outras, né? Vamos pegar uma área jurídica, né? Tem uma formação extremamente de conhecimento profundo de várias áreas, né? Porque precisa estudar a legislação, como é que funciona as coisas. Mas, às vezes, com um déficit muito grande na área financeira, né? Na área de orçamento, né? de contas a pagar e contas a receber. Né? Ah, mas ele vai buscar o apoio de um profissional que vai ajudar nisso. Mas não adianta, o gestor maior, né? Seja ele um CEO de uma companhia, ele precisa minimamente ter todas essas áreas, um conhecimento, né? Que lhe dê segurança para tomar de decisão, porque ao fim e ao cabo é isso. Então buscar apoiar-se em profissionais formados nessas áreas é importante, mas não é uma relação fácil, porque muitas vezes, né, a gente verifica profissões e formações que se entende como conhecedoras de tudo e de todos os processos e muitas vezes, né, usando o português mais simples, ditando regra, como se aquilo fosse algo, a única forma de resolver. E aí esse conhecimento, tanto de vivência profissional, quanto de aprofundamento de estudos e de análise, eles fazem falta, principalmente para uma empresa, né, como é um clube como é o Internacional. Né? E aí, para a gestão pública, isso é pior, porque também na gestão pública as coisas se dão muito em torno, primeiro, né, de indicações políticas, de arranjos partidários, né? E muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento para aquela área, né? E acaba trazendo problemas se não se apoiar em profissionais, né, com força, e dar autonomia para esses profissionais trabalharem, a gente sofre com gestões fracas, ruins, que não avançam, que não criam, que não deixam legado, que não criam nada, né? Então, esse é o desafio, e eu defendo muito que, no nosso caso aqui como administradores, né, a gente tenha essa capacidade, esse olhar mais aberto, mas a gente também busque, né, naquelas áreas específicas, profissionais com especialização para estar junto da gente, né? Saber trabalhar em equipe, saber trabalhar potencializando as pessoas naquilo que elas melhor podem entregar, eu acho que é um segredo, nem segredo, é um desenho ideal, né, para o administrador. Então, não é fácil essa convivência, mas também acho que tem espaço para o administrador ser mais inteligente ainda e compor com essas diversas áreas aí de formação que existem e aproveitando delas o melhor. Que legal. Ainda nessa pergunta, né, nessa batida, o meu diretor administrativo financeiro, Ayrton Fernandes, ele pediu para te perguntar, na tua visão, aí vou falar especificamente do clube esportivo, né, do clube de futebol, não importa a tua experiência de Inter, mas qual é que tu acha a área mais importante, ou que mais pesou dentro de uma entidade esportiva? Aí ele disse assim, o RH é o mais importante, não, é o comercial é o mais importante.
é o financeiro. Claro que tu pode dizer, não, todas têm importância, porque não adianta eu ter lá a força no RH se eu não tenho dinheiro. Mas o que tu entendeu nesse momento, tu como profissional, naquele momento, passado aquele que tu tomou a cervejinha para dizer, agora eu cheguei lá, né? E hoje, 4 anos depois, o que tu percebesse, ou que tu entende que é mais importante de todas as cadeiras que a gente estuda na administração? Vamos lá. Só para não... Hoje estou presidente do Inter, né? Amanhã depois não serei mais, então estou passando por lá. Então, sobre o Inter, sobre o clube de futebol, óbvio que o departamento mais importante é o de futebol. É lá que 80% do recurso é consumido, né? Lá é que o torcedor enxerga a entrega, então, né, aquilo precisa ser um ambiente muito... Ele precisa ter dinheiro para funcionar, né? Precisa ter entrega e precisa ser um ambiente positivo, um bom ambiente de trabalho. Né? Então, ali é o peso. É o peso. Tá, mas tu diria que o RH nesse momento foi importante, porque tu tem que conviver com diferentes personalidades, formações, egos gigantes. Mas aí que eu vou dizer. E o torcedor te pegando. Mas para aquilo lá funcionar, se eu não tiver... E aí eu vou usar 2 áreas aqui que são importantes, né? O financeiro e o marketing. Estou falando marketing aqui porque é onde gera receita, né? Também é onde faz a máquina rodar. São setores importantes que dão consistência para aquilo lá funcionar, porque sem recursos não faz o futebol funcionar, não faz, né? Então, eu diria que esse tripé aí, ele tem um papel importante de fazer a engrenagem. Óbvio que o Inter tem um patrimônio gigantesco, que a parte, eu fui vice de administração, né? É onde tem um orçamento grande, onde cuida de todo o patrimônio, onde recebe 50 mil pessoas por jogo, com segurança, né? Cuida do bem-estar das pessoas, é muito importante. É óbvio que o relacionamento social faz com que o clube se mantenha com seus 100 mil sócios também, tem essa relação com as pessoas. É óbvio que o jurídico nos faz um trabalho interno e externo muito importante. É óbvio que eu vou usar aqui todo o patrimônio, né? Tem a responsabilidade por cuidar não só do patrimônio estratégico. É óbvio que nós temos uma área como o Parque Gigante que tem todas essas certeza, treinamento fora, tudo é importante, né? Mas para destacar, sim, eu diria que o futebol apoiado, né? Com essas vice-presidências que fazem a receita acontecer, que controlam a viabilidade financeira do clube, elas são o coração e nas áreas de administração aí está muito claro, né? A parte de RH, porque o futebol é ambiente, o ambiente tem que ser positivo, né? Está muito claro a parte para usar são sistemas diferentes, mas também dentro do RH, o que nós chamamos de CAPA, que é o Centro de Aperfeiçoamento, Prospecção de Atletas, né? Ele é o recrutamento, né? O futebol. O processo de recrutamento, de escolha, buscar os talentos. Tem que buscar talento, né? Então ali está um processo de RH puro, com ferramentas das mais modernas. Porque buscar um jogador de futebol hoje, né, no mercado é difícil. Você tem muitas ofertas, mas para acertar, né, com o recurso que se tem, conforme... Então agregar isso num processo de recrutamento de jogador, né, de observadores de base, isso é RH puro, né? Agregando aí ferramentas que hoje nos possibilitam, né, acessar jogadores do mundo inteiro. Então hoje você tem ferramentas tecnológicas, você acompanha jogos do outro lado do mundo, acompanha a carreira do jogador, onde ele começou, o que ele fez. Ali você tem todo um LinkedIn, né, com detalhes, né, sobre a vida daquele jogador. Então esse processo ele está muito forte no futebol e se relaciona diretamente, por exemplo, ao RH. Poderia cravar, Alessandro, ou não, talvez se eu fosse novo, né, aqueles que estão querendo que um clube, um dia vão assumir uma presidência e tal, e no primeiro momento ele foque nesses 3 pilares, não quer dizer que ele não vai cuidar dos outros, né? Mas esse é onde ele tem que gastar o maior tempo da energia, na lei de Pareto, né, no 80-20, em marketing, falasse RH e o teu produto final, que seria a fábrica, né? E o financeiro junto aí, né? Financeiro. Que na realidade o jogador é a fábrica, onde tu joga o produto final do mercado. Eu acho que essas são as áreas fundamentais para quem pensa em fazer parte de um grupo profissional, de um clube de futebol, né? De um ambiente profissional de um clube de futebol, focando nessas áreas aí, desenvolvendo bastante a sua formação e cuidando disso. Tenho certeza que aí dentro está a chave para você resolver muitos dos problemas, talvez mais até de 80% daquilo que serão demandas. Isso vale para um clube pequeno, médio ou grande, né?
A gente tem muito contato com os clubes do interior aqui, e a gente até conversa e brinca, né? Guardado as proporções das casas decimais de orçamento, que uns são maiores, outros menores, os problemas são os mesmos. O clube pequeno lá... Só o tamanho do problema o tamanho do problema que é diferente, mas ele também tem dificuldade para terminar um mês, ele tem dificuldade para captar recursos, ele tem dificuldade no ambiente do futebol, o jogador que chega lá... De produto para vender. Se um ganha aqui 1 milhão, lá ele ganha 5 mil, ele chega ganhando 5 mil, é o maior salário do grupo, né? Aquele maior salário do grupo com 5 mil reais, também na cidade pequenininha lá, no interior, ele também é a estrela, ele também é o cara que é procurado na rua, ele também tem, às vezes, desvio de conduta para não... E o cara tem que administrar aquilo, ele também chega no vestiário reclamando algumas coisas e querendo ser o líder do grupo e brigando. É a mesma coisa. Então, o pessoal conta histórias assim, presidentes que eu converso muito dizem, não, outro dia entrou na minha sala o fulano, que é o craque do nosso time, bateu na mesa porque nós queremos isso, aquilo, sabe? Contando assim, poderia transferir aquilo ali para o Real Madrid, né? Ou para o Barcelona, é a mesma coisa. Então, só que é maior. Só que é maior, tá, a proporção. Mas isso é um desafio para quem quer trabalhar com futebol, saber, né, que essas questões existem e que essas áreas que a gente falou aqui, elas são fundamentais para fazer essa engrenagem rodar. O que, na tua visão, que poderia ter sido um fator para te ajudar lá na formação na escola, lá no tempo, nos bancos da escola de administração, o que no curso tu achou que poderia naquele momento vir e teria te ajudado, ou ajudado a todos os administradores, enfim, teus colegas? Eu acho que isso já melhorou, tá, Mancini? Mas era uma coisa que eu procurei fazer diferente quando fui professor na URGS, né? A gente tinha muita teoria, né? E uma certa distância da prática. Mais barriga no balcão. Isso faz muita falta para o profissional que sai de uma universidade, né? Isso, nós já entreguei a minha idade aqui, já falando, né, que não tinha celular, que tinha CRT e tal. Mas agora, né, eu acho que isso mudou bastante. Mas eu lembro que quando eu fui ali, acho que era 2010, 2011, por aí que eu fui, 2009 que eu estava na Universidade Federal, ali eu já buscava a inversão do que eu aprendi. 80-20 teoria prática, eu busquei o contrário, 80 prática, 20 teoria. Então, cada aula, né, eu buscava trazer exemplos práticos, eu fazia com que os alunos buscassem exemplos práticos, né, e eles fossem atrás, eles fossem nas empresas, trouxessem a experiência de determinado tema, planejamento estratégico. Procure uma empresa, tragam para cá como é que é o planejamento, vamos ver, vamos discutir o que pode melhorar, o que não. E vão, inclusive, vocês darem devolutiva para a empresa. Né? A empresa vai abrir a porta para vocês como alunos e depois vocês vão voltar lá e vão dizer, olha, nós até discutimos em sala de aula, apresentamos essas ideias, se vocês quiserem aproveitar, aproveitem. E foi muito legal essa experiência, porque abriu um leque desde indústria, empresa de serviço, várias empresas, então os alunos se envolveram com a prática também, né? E estudaram, né? Além de entenderem a teoria e os modelos de planejamento existentes, também buscaram aí com isso, até na área pública, né, exemplos e melhorias. Eu acho que isso que faltou naquele tempo era um pouco mais teórico, né? E hoje a gente precisa disso. A prática ela não pode estar descolada da realidade, até porque é impressionante, eu não estou atualizado esses números, mas a mudança de curso que existia, né? O cara entrava na faculdade nem sabia se era aquilo que ele queria muito, né? Porque é muito jovem, né? 16 anos. E aí mudava até entender. Mas por quê? Porque ele não fazia nenhuma conexão também com a realidade. Então, assim, eu estou estudando isso para quê mesmo, né? O cara estudou a fórmula de Bhaskara lá, não. Para que eu estudei? Né? Para que eu estudei tal coisa? Se tu consegue mostrar isso na vida prática, o aluno começa a gostar mais do curso. Ele começa a ter mais aderência ao curso. E isso eu acho que ajuda muito. Né? Eu tive professores, eu, por exemplo, fui fazer Química Industrial, porque eu tinha um professor de Química que era fantástico. Né? De fazer entender o que era, né? A matéria, como é que se constituía a vida, as questões mais... A química orgânica e a química inorgânica, o que era produzido sintético e o que era produzido naturalmente, né? Como é que isso se dava, desde o nosso metabolismo até a produção de poliocarbonato, de tudo. Cara, aquilo, entendendo, aquilo é um troço que eu acho legal, vou estudar aquela... Então, eu acho que essa questão de relacionar muito com a prática faltou, mas eu acho que é uma coisa legal, assim, que já deve ter avançado, já avançou, métodos modernos, né? As pessoas estão mais conectadas hoje com a vida profissional, né? E não sou aqui um cara que, pelo contrário, defendo
a carreira acadêmica, acho que ali você produz conteúdo que vai ser testado na prática. Sem a vida acadêmica não existe prática, né? Mas ela precisa, principalmente no curso de graduação, onde o aluno começa a se interessar por determinadas matérias, assuntos, ele conectar isso com a vida real, vai dar a ele a condição de, se ele for para o mercado profissional, crescer, se ele for para a área acadêmica, também pesquisar e crescer. Estamos chegando ao final, infelizmente, antes de fazer a última pergunta, colocar um pouco da minha vivência nesse sentido que tu falaste. Eu acho que nós, ou a maioria, acho que a maioria dos administradores que fizeram escola à noite, no caso, o meu, a gente já trabalhava. Então, né, o meu curso foi 100% teórico. A prática vinha, né, já do trabalho. Eu tive a sorte de trabalhar e a competência numa grande multinacional, que ela existe, mas mudou de novo, que era a Souza Cruz, que eu considero a minha grande formação. Foi meu doutorado, porque lá eu aprendi de tudo um pouco, pude juntar a prática com a teoria. Mas quando eu fiz a pós-graduação em marketing na PUC do Rio, eu morei no Rio um tempo, e a minha turma, nós éramos 36 colegas, todo mundo já tinha atividade profissional, né? Cara que distribui a distribuição de gás, petróleo, combustível, tinha de tudo, né? E aí nós estávamos fazendo uma cadeira que era logística e distribuição. Era uma cadeira que eu acho que ela tinha uma carga horária de 36, 50 horas. E quando entrou um professor, um cara altamente qualificado, né, na academia, começou a dar aula e a turma, todo mundo começou a se olhar. Até que um colega que trabalhava na White Martins, né, fazia distribuição de gás para oficinas mecânicas, ele levantou o braço: professor, está tudo muito bacana, mas o senhor sabe como é que é chegar com um caminhão com um tijão de gás lá em cima na vacinha? Porque lá tem uma oficina, eu tenho que deixar o produto para o cara trabalhar. E aí, cara, foi uma confusão na aula, todo mundo começou, porque na realidade tudo era bonito, o papel aceitava tudo, mas não tinha prática. Alessandro, estamos chegando ao final. Eu só comentando isso, né? Eu não falei aqui, mas quando comecei minha vida profissional, trabalhei venda de peças para tratores, depois trabalhei na São Paulo Alpargatas, depois trabalhei na Marasquim, sabão Marasquim. Já vendi muito sabão na vida, né? E essas experiências menores, assim, digo, em termos de gestão na cadeia de uma empresa, te dão também o conhecimento da ponta, né? Porque não é fácil você, é isso que tu disse, entregar uma coisa é tudo outra coisa é tu saber que tem uma logística, tem que ser cumprida e que vai enfrentar barreiras e que vai, né? Então, chegar na ponta, numa área de varejo, por exemplo, é algo fundamental que a gente precisa entender. E essa vivência de baixo para cima me ajudou muito a compreender isso, né? E aí depois tive uma experiência bem antagônica a essa, que envolveu o meio acadêmico, né? Eu coordenei um grupo de trabalho de mudanças climáticas na Eletrobras, onde a gente desenvolveu, e foi um objeto do meu trabalho de conclusão na faculdade, que foi a gente desenvolveu um estudo de viabilidade para uma usina de resíduos sólidos de lixo aqui em Porto Alegre, a partir do biodigestor aeróbico, que produzia energia, né, e ao mesmo tempo composto orgânico para a agricultura. Eu visitei 7 países no mundo naquele momento, olhando as tecnologias, voltei para Porto Alegre, produzimos um estudo de mais ou menos 350 páginas, que está até hoje, e que subsidiou aí talvez alguns empreendimentos hoje modernos, naquela época, há muito tempo atrás, modernos de geração de energia. A gente tentou montar aquilo como um protocolo, uma empresa pública que envolvia a Prefeitura de Porto Alegre, envolvia a Universidade Unicinos e envolvia o Grupo Eletrobras. E isso me deu uma experiência muito grande, porque tive que dialogar com todas as áreas ali, né? Convivi com engenheiros importantes que fizeram todo um estudo de viabilidade financeira para o projeto, né? Que foi a primeira experiência que eu tive em plano de negócios, né? De uma magnitude gigantesca. Então, essa experiência de baixo, passando por uma relação acadêmica, né? E chegando na alta gestão de entidades como, por exemplo, o Detran, que fatura, talvez hoje um pouco mais, mas faturava 1.200 por ano, né? De um clube como o Internacional, de uma secretaria de administração que só na área de licitações, né? Ela compra em torno de 3,5 bi ano, né, em compras, e você tem que cuidar de toda a central de licitações, óbvio que com pessoas extremamente qualificadas, pessoas que vieram do Tribunal de Contas e assumiram essa função como subsecretárias, subsecretários,
Isso vai te dando uma capacidade também de também ir filtrando, né? Que eu acho que o gestor tem que ter isso, né? De acordo com o nível hierárquico que ele assume numa empresa, de também entender o que é estratégico e o que é tático, né? Porque às vezes o cara quer entrar no tático e ele está no nível estratégico, ele se atrapalha. Ou ao contrário, ele está no nível tático, é aquilo que ele tem que cuidar, e ele está mirando algum aspecto estratégico e não consegue cuidar do tático. Então, entender essas etapas do processo de gestão é algo importante que eu acho que me ajudou muito nessa caminhada aí. Legal. Última pergunta. Que mensagem tu deixa aí para os futuros administradores, aqueles que estão na escola, ou que estão saindo agora, né, ou que estão pretendendo entrar? Que tu, com toda essa experiência, principalmente que nós somos da geração que a gente viveu a ficha de telefone hoje, né, toda essa mudança em 20, 40 anos, né? O que tu sugere? Eu olho para trás assim, vejo. Outro dia eu acho que foi o Carpenejar que falou, né? A nossa geração, a minha geração, é uma geração que pegou uma transição tecnológica gigantesca, né? Nós vivemos o tempo do telefone com um cadeadinho para não discar e não gastar, porque era caro, né? Onde você comprava o telefone, né? Custava. No mercado paralelo. No mercado, era caro o telefone, porque daí depois fechou, não vendia mais. E hoje você tem a facilidade de ir ali na esquina comprar um chip e sair falando, né? Falando com o mundo inteiro. Então, nós vivemos essa transição. Então, a gente também teve que evoluir, né? E muitas coisas a gente ainda não evoluiu, né? Mas a gente teve que evoluir em vários casos. E hoje, que a gente diz para um estudante de administração, né? Em primeiro lugar, ele tem pela frente um vasto campo de análise e de possibilidade de desenvolver a sua profissão, né? Ele no curso de administração, ele vai ter a noção de todas elas, né? Uma ideia básica do que funciona um processo de gestão de uma entidade, uma corporação. E ele vai poder ali tomar algumas decisões em relação ao seu futuro, seja se especializando em determinadas áreas, sem deixar de conhecer o resto. E isso com a vida prática, né? A profissão que ele escolher vai ajudar a moldar um profissional de sucesso. Então, eu continuo achando que estar conectado com o momento, com as novas tecnologias, né? Mas muito conectado com a base teórica e o desenvolvimento prático. Valeu. Acabou, pessoal. Uma aula aqui. Começando mais uma vez te agradecer, te entregar uma lembrança aqui do Sindicato dos Administradores. Tem caderno, tem kit de churrasco, tem várias coisas. Tá bonito. Né? Espero que, né? Até porque como sócio tu tem direito. Aí. Mostrar para o pessoal, foi bem tratado aqui. Aqui é a tua casa, a hora que tu precisar, né? Está à disposição de todos os administradores e administradoras, né? Encerrando, pessoal, quero agradecer a todos os apoiadores do sindicato que viabilizaram aqui esse nosso primeiro programa, ao pessoal da produção, eu estou no ar aqui da área de comunicação do sindicato. De novo, agradecer a diretoria da BR7 Multisserviço, Solução em Alta Performance, que apostou nesse projeto. A ideia é entrar para não sair mais, Alessandro. E para finalizar, Alessandro, hoje de manhã eu tenho o hábito de assistir uma daquelas rádios, né, que trabalha 24 horas só falando de dupla renal, haja assunto. E aí estavam o repórter principal, o âncora, ele pegou uma frase tua que eu acho fantástica, porque tem umas coisas, contigo eu aprendi a ver umas coisas, né, convivendo contigo que às vezes é complicado. O pessoal estava te criticando de um jogador que foi vendido ou foi liberado, né, e metendo pau com todo mundo. E aí tu perguntou, e fora o Inter, onde é que ele performou bem? Né? E aí parece que foi um silêncio no ar, né? O próprio jornalista comentando, porque onde é que ele performou depois que ele saiu daí? Já que ele era tão maravilhoso, tão importante, ele performou bem. E isso fecha, gente, para quem não conhece, porque eu imagino, eu sei como é que é, eu já vivi ali, e esse cara recebe milhares de... muito mais paulada do que abraço, é que por trás tu tem toda uma estrutura, como ele falou aqui, né, de gerenciamento, de avaliação, nada diferente de ter uma organização privada que é a chamada avaliação de desempenho e que, né, se tu for seguir o que manda a academia, tu tem que trocar, tu tem que substituir, porque, claro, na hora certa, no momento certo, olhando, avaliando, como o Alessandro falou, né, tem todo o envolvimento de curso, contrato e tal. Pessoal, muito obrigado. Em nome aqui do Sindicato dos Administradores, né? Mais uma vez eu agradeço ao Alessandro. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço. Sucesso, Alessandro. Parabéns pela gestão aqui do sindicato, obrigado, sempre crescendo cada vez mais. Conta com o nosso apoio. Obrigado, e eu te desejo, como torcedor, né, e sócio do clube, que a gente tenha um bom ano, acho que vai ter, com certeza vai ser um ano, né, e nada daquilo que a gente conversava, né, que logo que tu assumiu,
pela bagunça que era, não estou criticando ninguém, né? Que tinha um tempo para botar a casa em ordem, né? E pior, né? Trocar o pneu com o carro andando. É isso aí. Gente, muito obrigado, Alessandro, sucesso. Valeu, Até gente. a próxima.